Muito bem, então esta aqui é a primeira aula do curso básico de filosofia, um curso de história da filosofia abreviado, criado pelo Hélio e pelo Santini, né? A ideia seria o seguinte, que a primeira aula seja gratuita, sempre, nesses cursos que estamos lançando, né? Uma vez que o IFE está tentando criar diversos cursos, né? Já temos o professor de literatura, tem o professor para um grupo de literatura, temos um grupo de filosofia, temos este grupo de filosofia básica, tá? Então a primeira aula é gratuita sempre, mas a gente pede que as pessoas façam inscrição, se inscrevam como benfeitores do IFE nas aulas seguintes, né? Para assistir às aulas seguintes. Os valores são plenamente acessíveis para qualquer bolso. Amigos do IFE, categoria amigos, dá R$500 por ano, né? Por ano, o que significa menos de R$40 por mês. O que vocês vão gastar no almoço hoje já é mais do que isso. A categoria benfeitores, né, abrange entre 1.000 e 10.000, então por volta de R$1.000 por ano, né? Também é plenamente acessível para a imensa maioria das pessoas. Muito bem, quanto à aula de hoje, como aula introdutória, né? Eles me empurraram o tema, o que é filosofia, né? Só que, como vocês sabem, eu gosto de... Primeiro que eu gosto de me mexer, e aqui a técnica me obrigou a ficar nessa posição de idiota, sentado, olhando para vocês, né, sem poder fazer mais nada. Em segundo lugar, me empurraram o tema sobre o que é filosofia, né? E eu prefiro dar esse tema sempre de maneira vital. Pedi que o pessoal lesse a Apologia de Sócrates, né? Agora, antes disso, precisamos fazer um pouco de histórico, né? A religião dos gregos, a filosofia nasce entre os gregos, como vocês estão carecas de saber, né? A religião dos gregos é uma variante do panteísmo indo-germânico, que tem a sua versão mais elaborada no hinduísmo, né? O panteísmo indo-germânico, como é que enxerga a Deus, o mundo e o homem, né? Então, Deus, a divindade, está no centro, né? Imaginem uma esfera, né? Essa divindade está no centro. Para os gregos chama-se Uranus, os céus, né? E essa divindade, digamos, né? Aliás, é interessante que os chineses também usam para falar da divindade máxima a expressão os céus, que é uma maneira de não pronunciar o nome de Deus por respeito, né? Mais água ainda? Vou inchar durante a aula. Muito bem. Eu sairei daqui, né? Muito bem. Então, no centro está Uranus, né? Por emanação, isto é, por um processo necessário de origem, né? Uranus produz a sua primeira imagem especular, né? Que tanto pode ser entendida como um positivo ou um negativo,
vocês já tiveram a seguinte experiência, né? Vocês olham no espelho, né? Penteiam-se, né? Por que vocês se penteiam? Por que vocês usam o espelho para ficarem bonitinhos? Coragem. Porque você gosta da sua imagem, né? Você chega e depois de um exercício todo despenteado, suado, nojentex, né? Olha no espelho e o que você diz? Ah, que horror! Né? E aí você faz a questão de se arrumar, né? Tomar banho, essas coisas todas. Por quê? Porque há um amor à própria imagem, né? Há um amor de si mesmo que se reflete, que se traduz, que se aplica à imagem. Agora, outra experiência que vocês já tiveram. Vocês já viram um negativo fotográfico de vocês mesmos, certo? Do tempo em que ainda havia negativos fotográficos, né? Não sei se a atual geração ainda teve essa experiência, mas pelo menos dá para fazer no computador o negativo. Você olha para aquilo lá e o que você diz? Parecidíssimo, não é? O próprio, não é? É isso? Tudo que em você é claro virou escuro. Tudo que em você é escuro virou claro. O que se diz? Pô, esse cara não sou eu. Tem nada a ver comigo esse troço. Vocês participem um pouco mais, por favor, e façam todas as perguntas que vocês quiserem, né? Ok, então, essa imagem que o Deus central, Uranus, né, gera de si mesmo, por emanação, ou emana de si mesmo, né, isso é um processo mecânico e necessário, lembrem disso, né? Essa imagem necessariamente vai, por sua vez, ou ser um positivo ou um negativo. Vocês estão querendo o quê? Né? Se é um positivo, há entre ela e a sua fonte uma corrente de amor, né? Por isso que muitos autores, entre eles, por exemplo, Santo Agostinho, né, dirão que o amor é que move o mundo. Se for um negativo, né, então há uma corrente de ódio. E também muitos autores, entre eles Marx, por exemplo, diz que é o ódio que move o mundo, né? As duas opções são possíveis. Também é possível uma terceira opção, né? No caso da versão grega disso, né? Uranus, os céus, gera Cronos, né? O tempo. Só que o tempo, por sua vez, trava o processo, porque o tempo come os seus filhos, né? Cronos ou Saturno, na versão latina, vai, né, destruindo tudo aquilo que ele gera, até que ele é destronado por quem? Por uma tríade de filhos seus: Zeus, Deus dos céus, Netuno, ou Poseidon, exatamente, Deus dos mares, e Hades, Deus dos infernos.
Hades ou Plutão. Né? E assim por diante. Cada um deles, por sua vez, vai gerando, né, novas divindades, num processo que se repete N vezes a gosto do freguês. Né? Um processo onde N é igual a quanto você quiser. Né? Com isso, como é que fica a imagem do mundo? No centro está o Deus Altíssimo, está Uranus. Né? E, a partir dele, concentricamente, como se fossem camadas de cebola, né, são gerados os outros deuses. Certo? Até que você chega no nível das almas inferiores, né, que são quem? Vocês. Né? Vocês são as almas inferiores. Eu também. Não seja por isso. Né? E essas almas inferiores, né, em algum momento se rebelam de alguma forma, não descrita, né, se rebelam contra o Deus Altíssimo. E com isso são desterrados para a casca, né, a casca externa. Essa casca externa é o quê? A matéria, o mundo, exatamente. Né? Então, o mundo que é, por sua vez, ao contrário do que é espiritual, de todo esse mundo espiritual que foi sendo gerado por emanação de uns dos outros, o mundo material, né, a casca externa, ela é, por sua vez, por definição, o quê? Princípio de individuação, né? Princípio de limitação. Você pode voar? Não pode. Você pode se teletransportar para onde você quiser? Não pode. Os deuses do Olimpo podem. Né? Você precisa do que para comer? Essa porcaria material que é servida aos seres humanos, ao passo que os deuses comem ambrosia e tomam néctar. E você tem que se contentar com Fanta uva e Coca-Cola. Né? Portanto, essa casca externa é como se fosse para a alma uma prisão, porque a limita. Né? É o Carandiru das almas. Né? Então elas estão... E qual é o ideal? Que as almas se libertem? Que elas se libertem, exatamente. Que elas se purifiquem, aproveitando esse estado de decadência, que elas se purifiquem, né, e retornem ao mundo espiritual do qual vieram. Agora, vamos lá, pense no homem antigo que está numa cidade que não tem luz elétrica, né? A única luz disponível é de lamparinas de óleo ou velas, né? Ou tochas, né? De madeira. Ele sai na rua, o que ele vê? Ele olha para o alto e o que vê? Você aqui em São Paulo olha para o alto
Então imagina o homem antigo, né? Ele sai à rua de noite e o que ele vê? Ele olha para os céus e vê o quê? Estrelas, milhares, milhões de estrelas, né? Inacessíveis, perfeitas, inatingíveis. Você sai à noite em São Paulo e vê o quê? Nada, prédios. De vez em quando uma estrelinha vagabunda assim, né? Uma lua amarela, né? Mas, né? A lua, o que acontece com ela? A lua tem um ciclo diário, correto? O que mais? Muda de fases, né? Muda de fases, portanto tem um ciclo mensal, né? O que mais? As próprias estrelas vamos lá, coragem. Mudam de lugar no espaço. Né? Mudam de lugar no espaço, né? Tanto assim que, por exemplo, muitas das construções antigas são observatórios astronômicos, justamente para você, Stonehenge, por exemplo, para você poder medir o quanto as estrelas se deslocam, né? Portanto, depois, também o Sol tem um ciclo, exatamente, né? Ele vai para o norte, depois vai para o sul, depois vai para o norte, depois vai para o sul, né? Além disso, né? Isso corresponde na Terra ao quê? Estações. Estações diferentes. Estações do ano, exatamente, que por sua vez implicam um ciclo da vegetação, né? Neve, calor. Isso, exatamente. Então a vegetação morre e renasce, né? Henrique, as estações não estão ligadas com o próprio movimento da Terra, não só? Sim, movimento da Terra, mas eles não sabem que é da Terra, né? Estou falando do aparente, digamos assim, né? A astronomia deles ainda não estava naquela maravilha toda, né? Stonehenge como observatório astronômico não é que seja, né? Muito bem. Resultado, né? Qual é a concepção do universo? Todo o universo é formado por ciclos, exatamente, né? Então, se a alma não se purificou bastante, ela vai ter que Purificar mais. se purificar mais, mas ela morreu agora, e aí? É o ciclo dela. Então ela tem que renascer e fazer um novo ciclo, né? O próprio universo como um todo provavelmente é cíclico, né? As coisas saem da divindade, né? Chegam até o máximo de degradação que é este mundo, né? E depois são reabsorvidas pela divindade. Para os hindus isso é mais claro, e tem o ciclo tem algo como 120 mil anos ou algo assim, né? Mas enfim, isso varia muito, né? Já explico o porquê. Então você tem uma sequência lógica em que as coisas saem, né, e retornam, e aí essa estruturação lógica do universo que o organiza em ciclos se chama o quê? Cronos. Não, Cronos já foi.
chama-se lei eterna, chama-se lei universal, chama-se logos, né? A lógica estruturadora do universo. Chama-se Ananke, o destino. Muito bem, então todas essas coisas são nomes para a mesma realidade. Quando se fala em destino, quando se fala em horóscopo, quando se fala em karma, exatamente. Karma é a culpa que a alma carrega da vida anterior e que ela não sabe mais em que consiste, né? Então ela está frita e ainda por cima não sabe por quê, né? Então o nome dessa lógica estruturadora, né, é variável, mas todos esses nomes valem. Ao Ananke, ao destino, os próprios deuses estão submetidos. Ou seja, os deuses serão reabsorvidos. Há um provérbio hindu que expressa isso muito bem e que diz: enquanto Brahma sonha, Brahma é o Uranus, né? Enquanto Brahma sonha, os deuses são. Ou seja, os deuses gregos não passam mais ou menos de sonhos da divindade central. E você também, né? Segunda coisa que é necessária: esse universo parece um motor, não parece? Então o que você precisa? Combustível. Você precisa de um impulso inicial. Combustível é modo de dizer, né? Você precisa de uma força que faça esse troço andar, né? Essa força é chamada de energon, né? Energia. Energia que move os mundos. E essa energia, por sua vez, pode ser de dois tipos, como já vimos. Quais? Na verdade, de três tipos. Quais? O ódio, o amor. O ódio, o amor e a alternância entre ódio e amor, a dialética, né? Por quê? Porque o primeiro é o negativo, a primeira emanação é o negativo da divindade, a segunda emanação é o negativo do negativo dá positivo, né? Então, há ódio entre a primeira emanação e a divindade, há ódio entre a primeira emanação e a segunda emanação, mas há amor entre a divindade e a segunda emanação, né? Então, vocês têm um sistema alternado, que Platão vai usar como modo de argumentação, né? O pensamento corresponde à estrutura do mundo, né? Portanto, Platão vai tentar usar isso como modo de argumentação. Hegel vai erigir isso em lei geral do universo, né? Muito bem. Então, com isso estão dados os principais traços, digamos assim, do panteísmo, né? É claro que, primeiro, vocês não têm uma autoridade dogmática, portanto, Vale tudo. vale tudo.
Portanto, você pode escolher o trecho que te interessa, né? Você escolhe, não, eu prefiro ficar só com a adoração a Zeus e Apolo Atena. Não, eu prefiro adorar, eu sou pescador, eu prefiro adorar só Poseidon né? E assim por diante. Quer dizer, você escolhe trechos. Além do mais, os poetas, que são considerados inspirados, né, que fazem? Podem acrescentar coisas e mudar o nome dessa, né? Por quanto são os níveis, como dito, a gosto do freguês, depende do poeta, né? Do poeta, do criador, que gerou que descreveu esse tipo pela primeira vez, né? Então, com o correr do tempo, isso vai mudando, acrescentam-se divindades, tiram-se divindades, algumas divindades desaparecem de vista, outras, né? A divindade mais importante é sempre a protetora da tua cidade, né? Aquela que realmente que está próxima, né? Se vocês lembrarem dos Atos dos Apóstolos, São Paulo faz referência a um altar aos deuses desconhecidos, ao Deus desconhecido, diz ele, né? Esse altar foi encontrado, né? E diz expressamente isso: aos deuses desconhecidos, fulano de tal erigiu esse altar, não seja que eles se irritem por terem sido aos deuses desconhecidos, né? Por terem sido esquecidos na veneração, né? Então, quer dizer, a situação do homem perante os deuses é sempre de forças cósmicas que podem fazer com você a qualquer momento. Você é pouco mais do que um inseto perante essas forças cósmicas, né? E, portanto, você tem fundamentalmente que sentimento perante a divindade? Medo. Né? Um estado de medo permanente. Ok. Então isso descreve nas suas grandes linhas o panteísmo. O que são as coisas nessa visão do mundo? O que são todos os deuses e o que é cada um de vocês? Vocês têm existência própria? Vocês existem? Só como vontade de Deus? Ou assim? Eu só existo como vontade de Deus? Como emanação, resultado de um processo necessário, né? Como se fosse uma espinha na ponta do seu nariz, né? A espinha é algo que, num certo sentido, é diferente de você? Faz parte de mim. Você vai dizer, a espinha é parte de mim, mas não me representa totalmente, certo? Quem é que existe realmente? A divindade, a substância divina que permeia todo o universo até chegar à casca, que é, né, a casca da cebola, né? Então, quer dizer, o que existe realmente é a divindade. E você o que é, então?
Você é uma onda passageira no mar da divindade. Você é uma nota, uma harmonia na melodia divina. Você é um símbolo, né, na poesia do universo. Mas não existe por si mesmo. O que realmente existe é a substância divina. Então você pode inverter isso também e dizer: todo mundo traz em si uma centelha da divindade, né? Uma onda é diferente do mar, não é o mar, mas ao mesmo tempo está dentro do mar, faz parte do mar. Correto? Então as coisas não existem, de certa forma. Isso permite fazer filosofia? Não, basicamente não permite fazer filosofia, né? Basicamente, por quê? Porque se nada é exceto a divindade, acabou aí a filosofia, entende? Mas você pode buscar conhecer a divindade? Você pode procurar conhecer a divindade, e aí você tem mística, você tem caminhos místicos, né? E os caminhos místicos são comuns na Grécia, especialmente nas chamadas seitas ou sociedades ou nas religiões de mistérios, que fazem um recorte do conjunto, né, e dizem: não, por aqui você vai conseguir chegar lá. Então existem os mistérios de Orfeu, os mistérios de Mitra, os mistérios de Palas Atena, os mistérios pitagóricos, os mistérios, né? Mas isso não pode ser encarado como filosofia? Não, são mística. São caminhos místicos que são, digamos, tão arbitrários quanto quanto o conjunto total do quadro, tá? Isso é preciso ter presente, porque isso é o pano de fundo dos pré-socráticos, né? Todos vocês já ouviram dizer que os pré-socráticos procuram o que do mundo? A origem, a arche, a substância básica, né? Ora, essa substância básica é o quê? A divindade, a própria natureza divina, não é? Portanto, quer dizer, sempre os pré-socráticos estão, né, em trabalho, eles estão tentando entender o que é esse negócio. Qual é a diferença? Eles estão tentando entender. O poeta tenta entender? Não, o poeta tem uma inspiração, né? Cara, demais, tal, né? Para ele o que conta é que seja belo, harmônico, né? Mas não racionalmente compreensível. Por isso, quer dizer, isso tem uma razão, na verdade tem um precursor, de certa forma, que é o Homero. O que o Homero faz com o panteão grego? E que, por exemplo, não ocorreu com o panteão hindu.
a não ser de maneira muito limitada e muito no começo. Deu uma humanizada assim no negócio. Isso! Homero antropomorfiza o panteão grego, né? Torna os deuses semelhantes aos homens, com paixões, com ciumeiras, né? Pulando a cerca, traindo-se uns aos outros, chifrando-se uns aos outros, né? Com simpatias e antipatias, né? Jogo de poder. Como é que é? Jogo de poder. Com joguinhos de poder, etc. e tal. Então ele dá uma antropomorfizada geral nesse quadro. Ora, nesse sentido, digamos assim, pro grego, digamos assim, os deuses, Homero foi educador da Grécia, né? Foi o educador da Grécia. Todas as crianças aprendiam na escola a recitar Homero, praticamente aprendiam a Ilíada e a Odisseia de cor, né? Então isso faz com que tenha uma visão, de certa forma, já mais humana desse esquema todo que nós descrevemos. E se há uma visão mais humana, então é possível, se isso é parecido com o mundo humano, então é possível fazer o quê? Compreendê-lo, entendê-lo. A filosofia nasce com os pré-socráticos, né? Exatamente como uma tentativa de entender a estrutura do mundo. Para quê? Para entender a divindade, a substância divina, e com isso entender a quem? Nós mesmos, exatamente, né? Que somos compostos pela arché e pelo tal, né? Isso aí, vocês terão uma aula só sobre isso, não vou entrar mais nesse assunto, né? A única coisa é que uma vez que você começou esse processo de entender, né? Veja, o panteísmo, por necessidade, é baseado sobretudo no quê? Em que Deus é unidade, mas quer dizer, portanto, o que gera o número de níveis, etc. e tal? A imaginação poética, né? O panteísmo é imaginativo. Se ele é imaginativo, ele não tem o quê? Os primeiros princípios da razão, os primeiros princípios da lógica, princípio da identidade e princípio da não contradição. Tudo é tudo, né? Basta vocês pegarem esses livros esotéricos que há por aí, né? E vocês verão que há uma identificação, né? Simbólica entre cristais, um determinado mineral, planetas, substâncias vegetais e constelações, né? Toda a gama do universo, digamos assim, se repete em imagens de espelho, em imagens especulares. Uma coisa é a imagem especular da outra. Ora, isto é o quê? Imaginação poética, fantasia, né?
No momento em que você começa a refletir, cedo ou tarde, né, você vai descobrir o quê? Os primeiros princípios da razão. Parmênides, né, que o PP venera tanto, né, Parmênides é o homem que ele descobre o primeiro princípio, que é o princípio da não contradição, né? Ora, se você puser o princípio da não contradição, se você entrar com o princípio da não contradição no panteísmo, o que acontece? Desmonta absolutamente tudo. Todo o sistema vai pro pau. Deus não é o mundo. Deus não é as outras coisas. Os deuses não são Deus, com maiúscula, né? Nós não somos os deuses. Laranjas são laranjas, queijo é queijo, né? E narizes são narizes, certo? Narizes não são outra coisa. Há um sentido metafórico, mas, né? Então vocês vão ver que esse estágio é atingido pelos pensadores pós-parmenídicos, que são, sobretudo, a grande tríade do pensamento grego: Sócrates, Platão e Aristóteles. Exatamente, né? Essa tríade desmonta claramente o panteísmo, né? E acaba numa coisa muito mais próxima do monoteísmo judaico ou cristão do que todo o sistema panteísta anterior. Fala. Seria relativista também, o panteísmo seria também relativista? O panteísmo é por necessidade relativista, porque tudo é tudo. Então, se tudo é tudo, né? É tudo uma questão de você escolher, né? E claro, está cheio de contradições, porque a divindade é santa e boa, certo? Mas ela é santa e boa em si mesma. E no Stalin? Porque afinal de contas Stalin participa da divindade, né? E no Hitler? Então, Deus é bom e mau, né? Deus é belo e feio. Deus é verdadeiro e mentiroso, né? Se no momento que você entra com o princípio da não contradição, todo o sistema se desmonta, né? Muito bem, agora sim, né, podemos chegar ao o que é filosofia propriamente dita, né? Como dito, o panteísmo é imaginação religiosa, né? O panteísmo hindu, por exemplo, só produziu filósofos no momento em que começou a estudar lógica, e ainda são, assim, digamos, de certa forma, uma seita dentro do panteísmo hindu, né? Lao Tse, Confúcio e Lao Tse são não panteístas, são monoteístas, né? No início, mas depois o taoísmo, derivado de Lao Tse, vai, o Lao Tzu, se vocês preferirem ser puristas, vai derivando para um panteísmo cada vez mais, né? O budismo é uma simplificação do panteísmo, corta fora toda essa divindade toda, ficamos só
com o Deus central, os homens, mas basicamente mantém a mesma doutrina, né? E assim por diante, né? Então, quer dizer, dentro desse esquema, a filosofia não é possível. Ou quando é possível, quando acontece por milagre, né, ela explode esse esquema e se torna monoteísta, né? Muito bem, então o que é que a filosofia estuda? Primeiro, vamos definir o que é filosofia. Vamos lá. Vocês já têm condições em função do que foi dito. A busca da razão. Sim, sim. A busca pela razão. A busca racional do quê? Da verdade, mas até aí não distinguiu de ciência, por exemplo. Da verdade sobre... Fala, repete, por favor. Sobre a substância divina. Só... E a sua finalidade também? A finalidade dos seres. Então... não é só sobre a finalidade, não é só sobre a substância divina, né? A busca racional que tenta compreender o que são Deus, o homem e o mundo, né? E dentro disso, Deus é a finalidade em si mesmo. Isso é mais ou menos intuitivo, mas enfim, também dá para provar, né? Aí você começa a se perguntar, e qual a finalidade da vida humana, então? Né? Quer dizer, a filosofia implica isso. E qual é a finalidade do mundo? Né? Por que isso? Então, qual é a finalidade da própria filosofia? Estabelecer o método mais prático de você apertar parafusos? Também. No início, sim. Desde 1300 e bastante, já não. Né? Estabelecer o modo mais prático de construir pontes. Fazer um estudo matematizado da extensão da galáxia ou da lei da gravidade. Qual é a finalidade da filosofia? Especialmente depois que as ciências se separaram dela. É sobre qual que é a relação entre o homem, Deus e o mundo? Sim, só que como? Quer dizer, as ciências não estudam essas coisas também? A Deus não, porque Deus não é empiricamente verificável, né? Mas o homem é empiricamente verificável. A sociologia fica tentando entender o que o homem faz, como age, para ver se o conduz ao máximo de felicidade. A política, esta ciência traiçoeira, né, fica tentando estabelecer o sistema ideal, né? A astronomia fica tentando entender como funcionam as coisas, né? Então, raios, né? Onde está o limite entre ciência e filosofia? Uma busca o como e outra busca o porquê. Isso, exatamente.
A ciência responde à pergunta como funciona esse troço, né? A filosofia não precisa se perguntar sobre como funciona esse troço. Isso ela deixa para a ciência. Ela pergunta por que isso existe, por que isso funciona, por que isto é assim, certo? Acontece que para você poder fazer a pergunta por quê, você precisa fazer uma outra pergunta antes. Qual? Para quê? O quê? Não, para que é posterior. O que é isto? Né? E com isso vocês descobriram a teoria das 4 causas de Aristóteles. Causa formal, o que? Causa agente, por quê? Causa material, de que é feito, como funciona, né? E causa final, para que serve. Né? Então, a filosofia tem que se preocupar com essas 2 perguntas nessa ordem. Primeiro, o que é isto? Né? Segundo, por que isto existe, né? E para que serve? Ao passo que a ciência fica com o como. Repara agora, mais uma coisa. Qual foi o grande avanço da ciência? Que a ciência trouxe? Como? O domínio da natureza, sim, mas por que foi possível isso? Pela especialização? Pela especialização do conhecimento? Por exemplo, cada um ficava com uma certa parte do conhecimento? Sobre a biologia. Especialização em parte, mas quer dizer, qual é a primeira grande obra científica propriamente dita? Aquela que, de certa forma, atingiu o auge e moldou a ciência moderna? Newton, exatamente. Né? Princípio, matemática, filosofia e natura. Né? Então, os princípios matemáticos da filosofia natural. Filosofia natural é como se chamava aquilo que veio a dar as ciências, né? Filosofia do estudo da natureza. E o que o Newton faz? E por que ele teve tanto sucesso? Exatamente. Ele matematizou a observação. Por um lado, estabeleceu um método de observação, né? Os dados, no caso, para isso, lhe foram dados pelo Tycho Brahe, um dinamarquês maluco que ficou a vida inteira, né, no observatório lá da casa dele, observando os movimentos das estrelas com um telescópio e fazendo anotações precisas. Só dinamarquês para fazer isso. Então, o Newton dispunha desses dados, né? E esses dados é que lhe permitiram estabelecer regularidades que podiam ser expressas matematicamente. Né? Então, a matematização. Ora, a filosofia pode ser matematizada? Segundo alguns, sim. A pergunta, o que é isto? Pode ser matematizada? A pergunta, por que, em última análise, isso existe? Pode ser matematizada? Não. A pergunta, para que isso existe? Pode ser matematizada?
né? Então, quer dizer, se a filosofia não pode usar da matemática, né, então vocês vão dizer, como bons modernos, formados e formatados na ideia de que a ciência é tudo e a ciência é a única coisa que traz conhecimento certo, né? Típica atitude de complexo de inferioridade, né? Nós somos os únicos, tá? Isso é complexo de inferioridade, né? Vocês acostumados a essa ideia e formatados nessa ideia, vocês dirão, então, né, tem razão os cientistas quando dizem que a filosofia só dá blá blá blá, né, durante milhares de anos só ficou produzindo teorias furadas, nunca deu em nada, né, sempre foi, né, sempre deu coisas imprecisas. Ergo, né, é dispensável. Quanto antes morrer, melhor. E agora? Coragem, senhores. Veja, a pretensa exatidão científica, né? A pretensa exatidão científica, vocês acham que não pegaram o tempo suficiente para isso, mas, né? 1970, ovo está proibido e banido da alimentação humana porque tem colesterol. Certo? 1990, não existe um tipo de colesterol só, há dois tipos de colesterol, um colesterol bom e um colesterol mau, é a teoria maniqueísta do colesterol. E os dois tipos, né, pela supremacia nas nossas veias, né, e artérias. Né? Portanto, o ovo tem colesterol bom e está reabilitado. Né? Hoje existem centenas de tipos de colesterol. Né? E em certas circunstâncias o bom pode se tornar mal e o mal pode se tornar bom, né? E aí, né? Então, o que a gente faz, né? Água, né? Quando vocês cresceram, era importantíssimo tomar muita água para evitar pedra no rim e desidratação, não é isso? Vocês não pegaram isso aí? Né? Agora, né, tomar água demais é prejudicial à saúde, porque faz não sei o que lá. Né? Então, a pretensa exatidão científica também não é tão exata assim. Né? Se você pega a ciência olhando como um conjunto, parece um queijo suíço. Né? Tem buracos enormes, né? que não estão mapeados, né? Mas, quer dizer, o pessoal vai para a área que está que está na crista da onda, que está né? E onde há verbas governamentais. Né? Ou seja, quer dizer, né? Ciência não é tão exata assim.
né? E a toda hora as teorias têm que ser reformuladas, toda hora têm que ser refeitas, toda hora têm que ser retrabalhadas, etc. e tal. Então, também não admira que a filosofia tenha sofrido um processo semelhante e que vá gerando teorias, né, variadas. Onde é que eu estou? Tenho que ficar aqui. Muito bem. Então, quais são os instrumentos e a base da filosofia? A razão é um instrumento. E o que a razão faz? Palavra. Linguagem. O que ela faz? Ela te baliza, não? Na sua análise. Ó, a primeira coisa que a razão faz é responder à pergunta: o que é isto? Né? Não vou descrever o processo cognitivo descrito pelo Aristóteles ou outros, né? Mas quer dizer, em suma, a razão responde à pergunta: o que é esse troço? Né? Uma vez que é possível você responder a essa pergunta, uma vez que você diz o que é isto, um copo de água, né? Você pode responder às outras perguntas. Primeiro, você pode fazer conexões, né? Então você estabelece o que se chama juízos. Tá? Juízo não é, nesse sentido, algo judicial, mas é a conexão entre dois conceitos, certo? O PP é verde oliva, né? Eu conectei dois conceitos, PP, né, e verde oliva. Ou o PP é cor-de-rosa com bolinhas roxas, né? Conectei dois conceitos. Agora sim aparece a questão do quê? Isso é verdade ou não é? Né? Como é que eu sei? Como é que eu posso testar isso? Na realidade. Se isso tem lógica na realidade. Com abstração pode até ser possível, mas na realidade não vai ser. Quer dizer, olhem para ele, né? É extremamente simples, olhem para ele. Se eu disser, ele tem cara de bolacha traquinas, tudo bem. Mas verde oliva não é, e cor-de-rosa com bolinhas roxas também não é, embora use camisas cor-de-rosa, o que é uma vergonha. Mas, enfim. Então é isso, quer dizer, você tem que fazer o processo de retorno à realidade para conferir se os teus juízos estão corretos. Os conceitos não são verdadeiros nem falsos. Os juízos são verdadeiros ou falsos. Certo? Ora bem, uma vez verificados os juízos pelo retorno ao real, o que você faz? Por quê? Ainda não, calma. Você pode partir do juízo, né, portanto, do conhecido para o desconhecido. Como?
hipóteses. Para o silogismo. Né? O clássico de sempre, como eu estou com preguiça de achar outro, todos os homens são mortais, o PP é homem, portanto o PP é mortal, vai morrer. Ora bolas. Morreu já? Você pode ter certeza absoluta de que vai morrer? Pode, com um certo grau de incertezazinha, né? Quer dizer, está cheio de cara rico achando que ele não vai morrer nunca, né? Está cheio de cara rico achando que, né, vai ter a vida eterna. E aí, ou se manda congelar, né, à espera do dia em que a ciência descubra a maneira de conter o envelhecimento, né? Ou vai tocando o barco e achando que tudo bem, né? Que afinal de contas ele é indispensável para o mundo, então ele não morrerá. Muito bem, ok, então esses são os 3 processos, as 3 operações da razão, né? A abstração, que me dá o conceito, a conexão entre conceitos, que é o juízo, e a conclusão, né, do conhecido para o desconhecido, que é o silogismo. Essas são as 3 grandes operações da razão. Agora você vai dizer, né? Veja, todos os homens são mortais. Posso afirmar isso assim com absoluta certeza? Mas a tua experiência abrange todos os homens que já viveram, todos os que vivem e todos os que viverão? Não, mas a experiência não contém os que viverão, né? Não pode existir experiência futura. Experiência é o que você já viu, certo? Exato. Então, quer dizer, isto que é uma indução, né, partiu da observação dos casos reais para só poderia ser absolutamente verdadeiro se você tivesse conseguido observar todos os casos de seres humanos realmente existentes, né? No passado, no presente e no futuro. Então você tem o quê? Você tem um grau de incerteza nessas induções. E, em geral, são as induções que introduziram besteiras na filosofia, né? Acontece que, por outro lado, né, é impossível, você não pode verificar se todas não está além das forças humanas verificar-se quer dizer, fazer um questionário que chegue a todos os seres humanos de todos os tempos, né? Portanto, quer dizer, você sabe que há um certo grau de incerteza, você trabalha com esse grau de incerteza, mas vai embora, né? Há uma outra coisa que ajuda bastante, que é o quê? Estou terminando já, para os impacientes, né? Há uma outra coisa que ajuda bastante. Qual? História. Isso, a história, a coerência entre conhecimentos diferentes, né? Assim como na ciência se fazem teorias, na filosofia se fazem comparações, conexões entre diversos
diversas teorias, né? Então você se baseia nas observações do maior número possível de pessoas, né? E verifica, fazendo uma correçãozinha aqui, encaixa, perfeito, ótimo, né? Encaixando significa que há maior grau de coerência, né? Aí encaixa outro e tal, né? O negócio todo vai crescendo e vai ficando mais sólido, digamos assim, certo? Então, isso sim, afirmações precipitadas não podem ser feitas na filosofia, né? Último ponto. Para que serve a filosofia? Bacon e Descartes, os dois filósofos modernos, diriam que ela existe para promover a felicidade humana. Está certo isso? Está correto? Talvez. Não é ela mesma que vai prover. Na verdade, a ideia é buscar felicidade, mas não como provedora, porque aí você vai para uma manipulação da filosofia. Exatamente. Quer dizer, o que você acaba tendo, né, graças a esse conceito, é o seguinte: tantos quantos são os conceitos de felicidade, tantas são as variantes da filosofia, né? Se o teu conceito de felicidade é hedonista, então a filosofia deve maximizar o prazer e minimizar a dor, né? Ensinar métodos de maximizar o prazer e minimizar a dor. Vai virar autoajuda, né? Se o teu conceito de felicidade né, uma galinha em cada panela, né? Então você vai cair em teoria política. Se o teu conceito de felicidade né, o mínimo, máximo de comodidade possível, a filosofia tem que justificar isso aí, etc, 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 né? E de fato toda a filosofia moderna, pós-Descartes e Bacon, são bolhas teóricas, né, que cada pensador seguinte detona para fazer a sua, né? Por isso correntes e correntes e correntes e correntes e correntes, né? Então não parece ser uma boa conceituação da filosofia essa, né? Do para que a filosofia, né? Então serve para quê? Gerar conhecimento. Para gerar conhecimento. Gerar conhecimento, mas e daí? Em busca do autoconhecimento e do conhecimento da realidade. Sim, tá, e daí? Para encontrar a felicidade. Aí, então você caiu de novo no mesmo esquema. Não, diferente. Eu não disse para prover, eu disse para encontrar. Eu acho que me Então, para isso nós precisamos resolver a pergunta: o que é felicidade? Para que foi feito o homem? Aí caímos em outra questão. Vamos ver, quais são as duas coisas mais universais que todo o ser humano que você conhece deseja? A verdade e a eternidade. E a eternidade é uma característica das duas. Eu quero verdades eternas que não sejam
destrutíveis, que não fiquem mudando o tempo todo, né? E que mais? Eu quero A verdadeira razão da vida. Eu quero saber a razão da vida, perfeito, a verdadeira razão da vida, e Liberdade. eu quero amar. Liberdade é o meio para amar. Certo? Quem aqui nesta sala não quer amar? Nada. Ser o Scrooge do Dickens. Né? Que pagava 2 pastores metodistas para que, se alguém pudesse ser feliz neste mundo, esses pastores acabassem com a sua felicidade. Palavras do Dickens, né? Então, podemos afirmar isso, né? Que eu quero verdade e eu quero amor. Ora, o objeto da verdade, aquilo que eu conheço, geralmente também é aquilo que eu amo, não é? Você consegue se apaixonar por uma menina que você só viu de longe? Né? Pode ter um movimento assim, né? Mas quer dizer, amanhã você dormiu tal e já acabou. Só adolescente que fica inventando, aumentando sonhos, ela é maravilhosa, ela não sei o que, ela é perfeita, ela não tem mau hálito, ela não tem o que. O adolescente fica pintando e se apaixona pelo quadro da sua imaginação, né? Aí ele vai dizer oi, então, depois de 6 meses ele consegue juntar coragem para dizer oi, né? E aí a menina responde, tudo bem com você? Né? Aí todos os sonhos dele diante dessa voz fazem porque o conhecimento dele não era verdadeiro, né? Então, cada vez enfio mais a câmera para o canto e eu tenho que ficar me desfocando. Bom, mas enfim, podemos dizer que verdade e amor, né? E a verdade é uma condição do amor, um amor autêntico, verdadeiro e, se possível, eterno, como dizia o nosso colega, né? Ora bem, a isso, né, a esse conhecimento amoroso da realidade, nós chamamos tem nome mais direto. Contemplação. Né? Você tem uma noção de contemplação, por exemplo, em futebol. Né? Suponho que a maior parte dos presentes seja torcedor de algum time, né? E conheça em profundidade a escalação desse time, ou a carreira desse time, né? Todas as glórias desse time, todos né? Todos os grandes feitos, títulos e vitórias desse time e assim por diante, né? Em alguns casos o assunto chega a níveis, né, profundíssimos, né? O cara sabe descrever todos os jogos que o time teve, etc e tal, né? Essa é uma opção. Ou, né, se não gosta de futebol, gosta do conjunto X ou Y de rock, né?
E aí comenta, puxa, né, quer dizer, fala com entusiasmo desse conjunto, e como se formou, e como fulano conheceu fulaninha, que é a vocal tal, né, a cantora, e aí juntaram os outros dois instrumentistas, né, e assim por diante. Né? Ou então, né, isso é contemplação, né? Tanto no caso do futebol, quanto no caso do conjunto de rock lá. Né? Ou um cientista, pega o típico cientista que de fato é apaixonado pelo seu tema. Né? Uma vez convidei 2 amigos biólogos para meio de formação, umas palestras aí e tal, né? E aí no intervalo fui tomar um café e apresentei um ao outro e tal, né? E quando voltei, os 2 estavam falando do urubu, né? E as glórias do urubu. Você sabia que o xixi dele é antisséptico, né? E que não sei o que e tal. Quer dizer, via-se que estavam completamente esquecidos de si mesmos, né? E falavam com entusiasmo total, né? Bom, isso é contemplação, né? É um conhecimento amoroso. Para os que são cristãos, né? Em que consiste a vida eterna? Um conhecimento amoroso de Deus, né? Um entusiasmo sempre crescente por Deus, né? No fundo, tudo que você quer é conhecer e amar, né? Isso é o que Aristóteles põe como finalidade da filosofia e finalidade da vida humana. A filosofia tem que me apresentar a verdade sobre Deus, o homem e o mundo de tal forma, né, que eu possa amá-los. Né? Claro que isso é um processo que é feito às apalpadelas, claro que é um processo que está cheio de erros, claro que é um processo que está cheio de dificuldades, claro que, né? Isso é o normal de qualquer coisa humana. Até aí, não, como dizem os portugueses, não aquece nem arrefece, né? Não esquenta nem esfria. Mas, quer dizer, como finalidade da filosofia, isto, né? Quer dizer, procurar conhecer para poder amar. Né? O que? Essas 3 coisas, né? Deus, o homem e o mundo. Muito bem, então é isso, senhores, e acho que todos estão convidados a almoçar.